acende tua alma ferida. O programa Jovem feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Conhecer diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, abril chegou! Numa segunda-feira, em pleno outono barra primavera. Não sei que esse negócio aí de outono e primavera, porque aqui no Ceará a gente tem quitura, chuva, chuva, quitura. Vamos iniciando essa noite com o nosso encontro, com muita alegria. Hoje choveu muito, preparem aí o mel de vocês, para vocês não pegarem gripe. Que vamos iniciar o nosso encontro neste mês de abril, recheadinho de novidades e também de compartilhar o conhecimento, assim como diz o nosso ET Bilu, apenas que busque o conhecimento. Vamos iniciando com a prece inicial. Eu gostaria de chamar ela, a nossa Pepita de Ouro do Quixadá, da terra dos monólitos, Isabel Martins, mãe de Theo e de Lalá. Vamos de prece. Isabel, Carol, nós, diga sim. Eu faço, Paloma. Tá bom. São irmãs, dá para inverter. Vá, Esmeraldinha, vá. A segunda Pepita de Quixadá. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus possa nos envolver nesse momento. Ajuda-nos, Jesus, a encontrarmos palavras para explicar as tuas obras. Ajuda-nos nesse nosso caminhar, a estendermos as mãos amigas àqueles que caminham conosco, a colocar nessas mãos os nossos corações, os nossos afetos, com um olhar amigo e compassivo. Ajuda-nos, Senhor, a distribuirmos a gratidão pelo dia de sol, pelo dia de chuva, a gratidão pelas dificuldades que nos ajudam a encontrar soluções ou a ter paciência. Que na noite de hoje possamos mais uma vez refletir sobre os teus ensinamentos e que essa luz que nos banha possa ser direcionada a todos os irmãos que nos ouvem. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora de música, DJ JP, bora harmonizar com essas picapes chorando. Dado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar.
brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Eita, menino! Com essa música de harmonização já deu a dica do nosso tema de hoje. Mês de abril, você lembra o quê? Além de ser, às vezes, o mês da Páscoa, né? É o mês do Livro dos Espíritos, isso mesmo. Vamos iniciando nossa noite, bora se aconchegar, que vamos, que hoje o nosso cuscuz promete. Agora vocês tiveram a dica da prece, o tema, e também de quem vai apresentar. Pois vamos receber com muita alegria, regado uma boa cubuca de cuscuz e uma boa cubuca de água fluidificada. Sim, estou assistindo dorama, meu bem. Aqui para mim, cumbuca, hoje, amanhã e todo sempre. E vamos aqui receber ela, nossa segunda pepita da terra dos monólitos, onde Quixadá, o açude do céu do cheque está brilhando e a galinha faz cocoricó, cocoricó. Vamos receber a Isabel Martins com muita alegria, com o tema 167 anos de O Livro dos Espíritos. Conta, Isabel, que esse senhorzinho, o Livro dos Espíritos, nos trouxe além do conhecimento. Eu queria perguntar primeiro, meninas, se o áudio está bom. Tá tudo ok? Maravilha. Ótimo. Você até participou da música com o seu falsete. Muito bom. Ai, gente, boa noite a todos e a todas que nos ouvem. A Paloma deu a dica do nosso tema, mas a gente não tem a pretensão de esgotar a respeito desse livro, que é um grande presente da espiritualidade superior para todos nós. A gente vai só degustar alguns pontos, algumas curiosidades, para poder chegarmos até a certeza de que essa obra, que é o Livro dos Espíritos, foi um grande presente de Jesus para todos nós que estamos nesse nosso caminhar. Então, esse mês, a gente está fazendo essa homenagem, inclusive a música, como Paloma lembrou, é uma lembrança do nosso codificador, que trouxe esse trabalho gigante, que foi a codificação da doutrina espírita. Mas iniciou essa codificação, não foi aqui, foi lá na espiritualidade. A gente, nesse mês de abril, vamos tocar alguns pontos, inclusive a gente tem uma surpresa sobre essa obra que eu vou citar agora, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas nesse momento, nós vamos trazer só uma fala de um encontro que ocorreu lá na espiritualidade. Então, como é importante nós trazermos essa obra sem recortes, eu trouxe para nós lermos na íntegra. É um encontro que Humberto de Campos foi resgatar
para poder nós aqui refletirmos o quanto é belo essa ação que a espiritualidade tem sempre, sempre, incansavelmente. Então, inicia esse encontro com uma fala que nos diz assim: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava. Sabemos, e aqui a gente não vai levantar essa fala, mas sabemos que Napoleão Bonaparte veio com missão aqui na Terra. Só que quando a gente chega aqui, e Emmanuel pontua muito isso, nós nos distraímos. E aí, o que é que acontece? Nós perdemos a oportunidade de um trabalho construtivo. Então, estava nesse caminhar. Então, continuando a leitura, no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. E aí sim, esse é o ponto importante, assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, vejamos que Jesus, que é o nosso guia e modelo, que é o nosso governador do planeta Terra, ele estava presente nessa assembleia. Então, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor. E este discípulo, ele viria à Terra com a tarefa de organizar, com a tarefa de compilar os ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Então, era uma obra que estava abençoada por Jesus, porque Jesus sempre vai ser o nosso guia maior, sempre vai ser aquele que nos conduz nessa nave terra, essa nau terra. Então, foi assim que em 3 de outubro de 1804, quem é que viria? Allan Kardec. Allan Kardec, e na época veio como Hippolyte Léon Denis Arrivaio, e depois, posteriormente, é que veio com o codinome Allan Kardec, na cidade de Lyon. Foi o local onde ele nasceu. Então, segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade. Kardec não veio junto, veio com um grupo de auxiliares à sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de vários benfeitores, como Rousteng, Léon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion. Então, todos eles cooperaram na codificação junto com Kardec, no Velho Mundo. E essa codificação, ela dilatou-se, atravessou os oceanos e chegou a nós, aqui no Brasil, onde hoje somos o celeiro desses ensinamentos para o mundo todo. Então, não nos cabe fazer essa biografia de Kardec, foi apenas para nós recordarmos que a codificação, ela não começou no século XIX, ela começou há muito tempo atrás, lá no plano espiritual, junto com espíritos de autoescola, junto com Jesus. Então, quando chegou a ser materializada aqui no planeta Terra, já havia sido há muito tempo sonhada, feita e programada lá na espiritualidade. Então, em 1854, a gente vai dar um salto histórico aqui, não é? Em 1854, o professor Rivaio, que era como Kardec era conhecido, ouviu pela primeira vez falar sobre mesas girantes. Primeiramente, através de um magnetizador que era amigo de Kardec, o senhor Fortier. Só que o senhor Fortier não falava de uma forma que Kardec tenha tido convicções, pois falava ali de mesas que saltavam, mesas que dançavam.
E aí um dia, depois desse primeiro encontro, houve um reencontro de Kardec com o senhor Fortier e houve uma novidade. O senhor Fortier chegou para Kardec e lhe disse que as mesas, além de saltarem, além de girarem, além de dançarem, elas também falavam. Ah, Kardec com aquele seu bom senso, a sua capacidade de observação, ele levantou uma questão. Ele simplesmente lhe respondeu que só acreditaria naquele fato quando ele visse, quando tivessem provado que uma mesa teria cérebro para pensar. Vejam que Kardec, ele levanta essa possibilidade, essa impossibilidade, na verdade. Então, uma mesa ter cérebro, né, ter nervos para sentir, e que se pode torná-la sonâmbula. E aí, Kardec achou aquilo uma brincadeira de criança. Coisas para alguns que não tinham muito o que fazer, a não ser prescrutar essas ingenuidades. Ele achou que era como um conto de niná. O tempo foi passando, e Kardec demonstrava esse espírito, esse estado de espírito. Agora tem um ponto importante com relação ao professor Rivaio. O professor Rivaio não era aqueles críticos contumazes, não. Ele simplesmente era realmente a espécie de um questionador, como o cientista deveria ser. No tempo em que o positivismo estava estabelecendo as suas bases, então Kardec, ele não era o crítico, ele não era o crítico contumaz, mas sim aquele que queria provas. Ele não negava coisa alguma por preconceito. Ele simplesmente pedia provas. Ele queria observar, ele queria ver, e a partir de então passava a crer. Assim é que nós podemos perceber como era a personalidade do professor Rivaio, do nosso futuro codificador na época, né? Tem uma biografia interessante, foi a primeira biografia a respeito de Allan Kardec, que foi nos trazida por Henri Salce. Henri Salce, algumas vezes travou diálogos com o professor Rivaio, e aí, nesses diálogos, e a gente pode ler essa biografia em algumas edições do livro O que é o Espiritismo, e também tem muito na internet, quem tiver curiosidade pode ler, vai perceber que Kardec confidenciou a Salce sobre as suas dúvidas, porque tinha essa febre na França naquela época das mesas pulantes e saltantes, mas Rivaio não via solidez. Então, ele demonstrou que estava muito inquieto, né? Porque não tinha como ter certeza que aquilo existia. Inclusive, numa fala que Allan Kardec teve com Salce, ele diz assim: estava, pois, diante de um fato que era inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a sua razão repulsava. Ainda não tinha visto nem observado nada, porque Kardec não tinha se sentido chamado. Ele achava aquilo tão infantil que ele não tinha tido nem curiosidade de ir. As experiências eram feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé, que firmavam na possibilidade. Podia ser que fosse verdade aquilo que eles lhe traziam, mas a ideia, e aí sim Kardec pontuava dentro da sua cabeça indagadora, a ideia de uma mesa falante não entrava no seu cérebro. Por isso que teve um momento, no ano de 1855, que Kardec se encontra com um grande amigo seu de 25 anos, chamado Sr. Carlotti, e travou com o Sr. Carlotti uma conversa sobre o mesmo assunto. Embora o Sr. Carlotti fosse de uma natureza bem ardente, bem enérgica, Kardec não conseguiu ainda confiar nas palavras desse seu amigo, porque ele trazia um ponto que nós devemos ter cuidado quando nós vamos falar sobre a doutrina espírita.
o excesso de exaltação, porque a exaltação pode fazer com que nós nos percamos com as frivolidades. E aí, nesse primeiro momento, Kardec não acreditou ainda. Olha que nós vemos que Kardec encontrou o senhor Fortier uma vez, duas vezes, encontrou o senhor Carlotti e ainda não tinha sentido vontade de aparecer. Até que, em determinado momento, estava ali Kardec na casa de uma das pacientes do senhor Fortier, que era também magnetizador, e naquele momento Kardec conseguiu, pela primeira vez, ver o fenômeno. Na casa da senhora Planet-Maison, Kardec pôde ver as mesas falarem. Então, naquele momento, Kardec começou a perceber que havia algo por detrás. Havia algo por detrás daqueles movimentos de um objeto. E aí, a partir desses fenômenos, Kardec começou a fazer os questionamentos. E, num determinado momento, que Kardec estava lá com o senhor Carlotti, com o senhor Carlotti, eu estou vendo aqui os comentários dos bastidores, teve um encontro muito importante, foi um encontro com o senhor Patier, que era funcionário público. E esse funcionário público, ele tinha uma certa idade, era um homem muito instruído, muito sério, um homem com mais frieza na sua fala. Foi junto com o senhor Patier que Kardec conseguiu ter mais certeza dessas mesas que falavam. E aí, pela primeira vez, Kardec testemunhou o fenômeno das mesas girantes, testemunhou o fenômeno das mesas que saltavam, das mesas que corriam, e isso em condições que não deixava dúvidas. Assistiu muitos ensaios, que eram imperfeitos devido à escrita mediúnica. As suas ideias ainda não estavam bem estabelecidas, mas Kardec via que ali havia algo, havia um fato que poderia ser estudado e questionado, e prometeu para si mesmo aprofundar. É tão interessante a gente perceber como veio à tona a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que a gente vai vendo esse desenvolvimento que Kardec nos traz. Lá na casa da senhora Planet-Maison, em determinado dia, Kardec encontrou com um senhor, que é o senhor Baudin, e o senhor Baudin convidou Kardec a participar das reuniões em sua casa. Eram sessões semanais e fechadas, só algumas pessoas poderiam participar. Kardec aceitou aquele convite e, em lá, chegando, encontrou simplesmente, e esse é o ponto importante quando a gente fala da participação do jovem na casa espírita, encontrou as filhas do senhor Baudin, que eram as médiuns da noite, aquelas duas garotas, uma de 16 anos, que era a Caroline Baudin, e a de 14 anos, a Julie Baudin. Elas mesmas seguravam numa cesta sobre a ardósia, e essa cesta, que tinha o nome de carrapeta, ia escrevendo sobre as folhas, de uma forma ainda muito, muito primitiva, muito inicial, mas chamou mais ainda a atenção de Kardec. E a gente vai percebendo a evolução dessa comunicação, uma comunicação que iniciava-se com batidas, foi para a cesta e passou, no futuro próximo, a ser feita através da mão. Infelizmente, ainda se tratavam de assuntos frívolos. A família Baudin tinha como espírito protetor da família um ser que se intitulava como Zéfiro, e o seu nome era interessante, que fazia, inclusive, a ideia das frivolidades dos encontros. Mas, ao mesmo tempo que Zéfiro fazia rir, ele também sabia dar conselhos ponderados, ele também sabia dar um manejo nas suas falas. E, através de Zéfiro,
foi que Kardec conseguiu, inclusive, escolher o seu pseudônimo. Nós vamos ver que Kardec, como discípulo de Pestalozzi, passou a encontrar naqueles fenômenos motivo para ele observar, para ele comparar, para ele julgar. E essa era uma regra que Kardec utilizava constantemente, seguia constantemente. Então, cada sessão, cada encontro, Kardec levava questões, levava perguntas cada vez mais e mais complexas para serem respondidas. É interessante a gente ver que Kardec trazia, nos seus primeiros estudos, as respostas nos encontros, ia desenvolvendo aquela complexidade muito mais por observação. Às vezes a gente vai na casa espírita e quer receber revelações, a gente quer que nos deem, os guias espirituais nos deem respostas, a gente não vai encontrar revelações. O codificador, que foi o espírito enviado pelo Cristo, ele não tinha revelações, ele tinha o quê? Observações. Teve que trabalhar e trabalhar muito, teve que utilizar dedução, teve que utilizar o encadeamento lógico dos fatos, e nunca foi fácil. Para Kardec, nunca foi fácil. Em 1856, Kardec frequentava, ao mesmo tempo, algumas casas onde ocorriam as sessões dos encontros com os espíritos. Kardec ia para a casa do senhor Baudin, mas também ele recebeu um convite para ir para a casa do senhor Roustan. O senhor Roustan e a senhorita Jafé também participavam, a senhorita Jafé como médium sonâmbula, ela participava respondendo e trouxe muitas respostas que Kardec fez. E tem um detalhe importante, que a senhorita Jafé, ela se sentiu muito contrariada quando a primeira edição de O Livro dos Espíritos, porque ela queria ver seu nome estampado e ela não viu seu nome estampado. A gente vai abrir um parêntese para um fato que foi o início nessa que nos conta Arthur Conan Doyle sobre a invasão organizada dos espíritos nesse período. Então, as irmãs Fox, que é um grupo conhecidíssimo lá nos Estados Unidos, sofreram demais pela exposição, pelos grupos que se formavam, pelas bilheterias que se cobravam. Então, elas sofreram muito, e vendo esse constrangimento que as garotas passaram, Kardec queria poupar as médiuns, que eram, a maioria delas jovens, queria poupar da exposição, poupar da perseguição. E alguns não compreenderam, alguns que queriam ver seus nomes estampados, como a senhorita Jafé, não compreenderam e, ao contrário, passaram a atacar o codificador. Então, infelizmente, apesar de ter trazido uma grande contribuição, houve essas dissensões, essas rusgas no decorrer dessa trajetória do nosso codificador. Então, mesmo assim, Rivaio, ele se mantinha firme e avançava. Se mantinha fiel a essa conduta, que era, de certo modo, até radical, mas que Erasto, em um livro dos médiuns, nos trouxe com um fator importante. Diz Erasto que é melhor repelir 10 verdades do que se admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E esse conselho de Erasto, Kardec seguia à risca. Então, no dia de 11 de setembro de 1856, esse sexto se moveu na casa das irmãs Baudin e trouxe uma mensagem animadora para Kardec, porque tinha tantos percalços, mas também tinham os perfumes que vinham a acalentar esse coração do nosso codificador. Nos diz assim: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho, o plano está bem concebido, estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos, crê em Deus e avante. Muitos espíritos assinaram e fizeram com que Kardec continuasse nessa obra.
em torno de 10 médios contribuíram para nos trazer todos os livros da codificação, principalmente as irmãs Baudin, Caroline e Júlia, a Ruth Jafé. Teve também a Hermance Durfort, a Aline Carlotti, a própria senhora Planet-Maison. Então, são médiuns valorosos que contribuíram para a gente ter esse momento, nesse momento, ter o Livro dos Espíritos em mãos, ter o Evangelho segundo o Espiritismo, ter o Livro dos Médiuns, ter a Gênese e também o Céu e o Inferno. Então, são obras que nos presenteiam com um luminar para a nossa guia nessa encarnação e em várias outras. E aí, enfim, depois de todo esse esforço que a gente minimamente trouxe aqui para todos, minimamente a gente compilou essas ideias para chegarmos ao dia 18 de abril de 1857. E foi nesse dia que houve o lançamento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos trouxe esse aspecto mais filosófico, no estilo perguntas e respostas, que eram enumeradas. E o primeiro Livro dos Espíritos tinham 501 diálogos, que eram subdivididos em 916 blocos de perguntas e respostas. Vejamos que Kardec fez um trabalho enorme para organizar, para comparar. Pegava uma pergunta, fazia um médium, fazia outro médium, submetia as respostas para obter a universalidade. Não foi um trabalho fácil. Vejamos que, à época, não havia internet, não havia energia elétrica, não havia computadores. Gente, foi um trabalho gigante, gigante, que esse homem veio fazer no século XIX. E inicia o Livro dos Espíritos com uma questão que é a grande questão que nós fazemos. A primeira questão: que é Deus? Que é Deus? E a resposta dos benfeitores, uma resposta sucinta, mas uma resposta que a gente poderia divagar a noite todinha, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as coisas advêm de Deus. De onde é que vem a rocha? De Deus. De onde é que vem o beija-flor? De Deus. De onde é que vem a chuva? De Deus. Todas as coisas advêm de Deus. Então, exatamente no dia 18 de abril de 1857, foram editados e colocados à venda 1.500 exemplares. Gente, foi um furor. Foi tão rápido que em 2 meses já estava esgotado toda essa edição. A primeira tiragem toda foi esgotada em apenas 2 meses. E aí nós percebemos que Kardec sempre nos dava esse conselho. Vamos agir com circunspecção. Não vamos ter rapidez, ligeireza em publicar, em editar. Às vezes a gente sai de uma reunião mediúnica, nós achamos que determinada mensagem, não, porque foi o espírito fulano de tal que nos deu. Vamos analisar a mensagem, vamos ver e rever, vamos ver se realmente passa nos crivos da verdade, da bondade. Vamos ver se há fidelidade na fala, junto com a fala do Cristo. Então, Kardec dizia que precisava ser positivista, mas não ser idealista, para não se deixar arrastar pelas ilusões. Se nós vemos pessoas que enganam, que mentem, encarnadas, imagine aquelas desencarnadas que não conseguimos ver. E aí nós caímos em várias questões. Tem uma questão muito importante que Kardec faz já na segunda tiragem, a partir da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores a respeito da lei de Deus. Ele questiona, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores respondem, na consciência. Vejamos que a gente pode indagar, mas eu não sou espírita, então eu não vou saber
sobre as leis de Deus. Não, mas está na sua consciência. Ai, mas eu não sou religioso, então eu não tenho como saber onde está a lei de Deus. Está na sua consciência. O certo e o errado, o bem e o mal, está tudo escrito em nossas consciências. A gente vai chegando aqui já, tem muita coisa para a gente falar, mas vamos ponderar em uma das falas que Kardec traz. E quem tiver curiosidade, abre lá o livro Obras Póstumas, que traz essas mensagens na íntegra. Tem um momento em que Kardec está lá na casa do senhor Rustam, junto com a médium senhorita Jafé, e Kardec pergunta ao espírito Hahnemann, pois que dentro, em breve, teremos acabado a primeira parte do livro, e estava se referindo a quem? Ao livro dos Espíritos. Lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B, ao senhor B, que me ajudasse como médium. E Kardec pergunta a Hahnemann, que achas? Que achas de eu chamar o senhor B? Vejam que a resposta de Hahnemann foi a seguinte: acho que será melhor não te servires dele. Poxa, e Kardec pergunta por que ele não é médium? Por que eu não vou me servir daquele médium? Hahnemann responde, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, eu vou parar nesse momento, nesse ponto, para a gente poder refletir exatamente isso. Tenhamos cuidado nas nossas leituras. Vamos ler, sim, vamos ler a codificação. Vamos ler, sim, vamos ler os livros de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira, que Carol tem nos trazido. Vamos ler essas obras que iluminam. Gabriel Delane, tem tanta obra legal que a gente pode crescer no nosso conhecer. E a gente vai, para ir para esse segundo momento, lembrar que essa obra está lá assinalada nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Essa obra é assinada por vários benfeitores. Não são poucos, é João Evangelista, é Agostinho de Hipona, é Vicente de Paulo, é São Luís, é o Espírito da Verdade. É Sócrates, Platão, Fênelon, Swedenborg. Então, todos esses espíritos e muitos outros vieram nos trazer esse momento de luz, de aprendizado. E pouquíssimo tempo depois, Kardec lança a segunda edição. E a segunda edição muito ampliada, muitas questões, muitas perguntas, pulando de 501 diálogos para 1018 ou 1019 diálogos, vai depender da editora. E aí vamos percebendo que a gente ainda tem tanto para aprender nesse momento em que nós nos encontramos no caminhar terreno, não utilizando o Livro dos Espíritos como um livro sagrado, mas um livro de aprendizado, um livro de despertar. E é isso, meus irmãos, é um pouquinho que eu pude trazer para a gente poder desfrutar e perceber o quanto esses trabalhadores se esforçaram para nos deixar em nossos estantes, que saia de nossos estantes e passe para os nossos estudos, esses livros. Muito obrigada. Vamos lá, Paloma. Isabel, que palavras. Gente, bora se preparar para o intervalo, que já tem o pinga-fogo no cuscuz e é o break para eu tomar um pouquinho de água. Pois vamos que vamos, e já a gente volta. Solta o som, DJ JP, e já estamos de volta.
procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Oh, deixa eu fazer aqui uma pergunta, já que a Paloma deixou em aberto. É uma pergunta do chat, certo? É uma pergunta da Elis. Vendo, Isabel, para você. Tá ótimo. Muitas pessoas afirmam... Eu não quis responder no chat, porque aí você vai responder no tete a tete. Muitas pessoas afirmam que o Livro dos Espíritos está desatualizado. Como vocês entendem essa afirmação? Eu acredito, viu, Elis? Eu acredito que essas pessoas que afirmam, elas não estudaram o Livro dos Espíritos, elas simplesmente o leram e não compreenderam. Divaldo Franco, quando ele estava iniciando no Espiritismo, ele era bem jovem, os benfeitores falam, leia o Livro dos Espíritos, já que você vai palestrar. Aí ele, tá certo, eu vou ler. Ele leu uma vez. Aí a mentora dele falou para ele, agora releia. Aí ele releu e disse para ele, não, agora eu já li, já reli. E ela falou para ele, agora estude. Agora estude. E assim é que a gente tem que proceder, porque o Livro dos Espíritos, se a gente lê uma vez uma questão, a gente entende uma forma. Daqui a algum tempo, com mais amadurecimento, com mais conhecimento, se nós lermos a mesma questão, a dimensão é outra. Então, é importante que a gente considere que precisamos estudar o Livro dos Espíritos, estudar, porque tem muita coisa. Hoje a ciência está descobrindo o que os benfeitores disseram a Kardec no século XIX, no livro A Gênese. Hoje a ciência está descobrindo o que André Luiz trouxe em algumas obras que o Francisco Cândido Xavier nos trouxe. Então, nós vamos percebendo o que está faltando é nós estudarmos as obras. Não é isso? Não é isso? Vocês querem complementar? É isso. Vamos lá, então, meninas. Tu queria fazer uma questão? Vá lá. Isabel, é interessante a gente falar sobre o Livro dos Espíritos e descobrir que esse presente, porque é um presente, ele vai se desdobrar nas demais obras da codificação, né? A gente diz assim, quer dizer que dentro do Livro dos Espíritos tem as outras obras. Eu queria que tu dissertasse sobre isso e queria entender por que só meninas jovens, médiums, atenderam a necessidade do Kardec na época. Por quê? Pois o Livro dos Espíritos tem uma profundidade tão grande que a partir da segunda edição, que trouxe mais questões, foram 1019, a gente fala 1019, porque vamos deixar aqui claro para os nossos ouvintes, teve uma questão que por algum motivo não foi numerada, e aí saltou a numeração dessa questão, e aí a gente fica, são 1018, são 1019, são 1019 questões, né? Para ficar mais fácil para a gente entender. Então, a partir da segunda edição, essas 1019 questões, que teve uma contribuição gigante de Hermance Durfort, entre muitas outras médiuns. E aí, essa menina de 19 anos que escreveu a biografia de Joana d'Arc, que nos trouxe comunicações belíssimas, belíssimas, ajudou Kardec a fazer a codificação. E além das outras também, das outras contribuições. E as meninas, elas tinham uma facilidade, como se fosse uma argila mais maleável para os benfeitores poderem utilizar delas. Não estavam tão contaminadas, entre aspas, com as ideias da sociedade, dos grupos daquela época. E aí elas conseguiam trazer sem mesclar com os seus achismos, né, com as suas considerações. E aí o Livro dos Espíritos, em 4 partes, essas 4 partes, elas eram de um conhecimento que necessitava de um aprofundamento e foram divididos nas obras da Gênesis, do Livro dos Médiuns,
do céu e inferno e o que é espiritismo. E faz com que nós possamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento nessas obras. Eu conheço muitos que nunca abriram o livro A Gênese e não conhecem a uranografia que lá é explicada desde a criação do planeta. Muitos não ouviram falar dos espíritos que se comunicaram através de médiuns que falavam como era o outro lado, espíritos suicidas, espíritos ainda perversos, espíritos sofredores, que vinham nos falar e abrir as pedras, né? Desvelar as pedras dos túmulos, para que nós compreendêssemos. Então, essas obras, elas foram desdobradas de O Livro dos Espíritos. Não porque O Livro dos Espíritos deixou a desejar, não, porque ele simplesmente tocou em pontos que precisavam ser abordados de outras formas. Mas Kardec não ficou, como hoje a gente trouxe mais para falar do Livro dos Espíritos, mas Kardec trouxe obras gigantescas. Teve a Tiara Espiritual, teve a Revista Espírita que por 11 anos Kardec, junto com aquela luzinha a velas, né, ou com a sua lamparinazinha e escrevendo junto com a Mélie Baudet. Iam recebendo as cartas, iam fazendo as separações do que poderia ir para a revista, do que não poderia ir para a revista. A gente vê algumas mensagens que, inclusive, Kardec colocou na codificação e está lá de uma forma mais a miúde na Revista Espírita. E a gente vai vendo que não ficou só na codificação. Foram 11 anos, mais 11 anos muito bem trabalhados dentro da doutrina espírita, mas que não dá para abordar tudo. A gente vê que Kardec, no período em que estava com o professor Rivaio, né, Kardec estudou magnetismo por 30 anos, então Kardec tinha um conhecimento, e hoje a gente aproveita esse conhecimento de Kardec quando está recebendo um passe na casa espírita, quando a gente está tomando uma água fluidificada, a gente aproveita esse conhecimento do magnetismo que Kardec falou. São duas ciências que precisam caminhar juntas, o espiritismo e o magnetismo, porque uma vai complementar a outra. E aí não dava tempo Kardec falar do magnetismo na época, né? Como o magnetismo já era uma ciência que já estava muito desenvolvida, então ele resolveu estudar e nos trazer mais sobre o espiritismo. Eu acho que para a gente foi um grande ganho, e não parou por aí, porque Francisco Cândido Xavier trouxe mais de 500 obras, né? 400 e pouco enquanto encarnado, e depois de desencarnado deixou um monte de obra no prelo, que veio a lume aí, está vindo a lume ainda de uns anos para cá, e faz com que nós conheçamos, não tem desculpa, não está só na consciência, não. Hoje em dia está nas estantes, está nos PDFs, está nas lives, em todo canto a gente pode adquirir esse manancial. Não é isso, Fran? Você quer acrescentar? Não, que maravilha, eu estou me deleitando contigo. Comigo é uma não. noite prazerosa de conhecimento, de a gente debater acerca do Livro dos Espíritos, né? E eu vou cutucar mais um pouquinho. Eu acho que eu posso cutucar mais um pouquinho. A gente é interessante quando a tua fala, que tu, no momento que tu está falando, tu disse assim, e nos remete à primeira questão do Livro dos Espíritos, do que é Deus. Tu não falou quem é Deus, como é Deus, mas por que tu falou o que é Deus? Eu não, amor, Kardec, né? É brincadeira, gente. A gente adora brincar uma com a outra. A ideia de um Deus antropomórfico, ela ainda hoje é muito patente no nosso meio. Nós ainda esperamos que Deus nos fale, que Deus nos ouça, como se ele tivesse ouvidos, tivesse olhos, tivesse boca, tivesse mãos, como se ele estivesse sentado num trono e me dissesse sim, me dissesse não, você vai para cá, você vai para ali. E aí a gente vai mantendo, inclusive nas casas espíritas, porque a gente quer respostas, e as respostas elas vêm através de terceiros.
é através de uma mão que me pede socorro, é a resposta que eu estou procurando, através de um amigo que me liga, de um parente mais difícil, que ele está falando assim, Isabel, tem mais paciência. Então, quando Kardec traz nesse aspecto filosófico uma questão que todos nós temos que tirar, né, modificar, mudar esse paradigma do Deus antropomórfico e ir para um Deus que a gente não consegue nem compreender, um Deus que é a causa primeira ou primária de todas as coisas. E como é esse Deus que a gente não consegue entender? Tem até aquela história, acho que dá tempo do Chico, que ele queria compreender mais Deus e pede a Emmanuel para poder ele chegar mais próximo dessa ideia de Deus. E a Emmanuel falou, você quer mesmo? Será que você... Tá certo, então vamos lá. Então, no momento em que estava lá Chico em desdobramento, a Emmanuel pede para eles seguirem uma viagem. E aí eles começam a se afastar do planeta Terra, e Chico vai vendo aquela multidão de planetas, de astros, e vai se afastando, e vai ficando com a mente pesada, e vai cansando, e vai percebendo quanto a gente ainda é pequeno para compreender Deus, né? A gente vai vendo os atributos, que Deus é onipresente, onisciente, mas compreender Deus a gente ainda não consegue. E Chico chega a um determinado ponto que pede para Emmanuel para voltar. Vamos voltar. Emmanuel, eu queria tanto tomar um cafezinho com pãozinho de queijo, quer dizer, não cabe mais nada na minha cabeça, vamos voltar para a Terra, para o meu cantinho, para o meu quartinho. E assim a gente vai aos poucos, porque quando a luz é muito intensa, o exemplo de Paulo de Tarso, quando ele estava chegando lá às portas de Damasco, para prender Ananias, e aí vem o Cristo com uma luz tão intensa que ele fica cego. Mas ele ficou cego, na verdade, para poder entrar dentro de si, porque era nosso castelo interior, como diz Teresa d'Ávila, que a gente vai compreendendo, é nesse nosso universo interior que a gente vai poder ter esse despertamento. E a partir de então, a gente começar a entender os atributos de Deus, a perceber Deus naquele pássaro que voa, naquela garoazinha que está de manhã cedo, a perceber Deus no nosso irmão, nos nossos familiares, nessa construção de todos nós de cada dia. Não é isso? Então, meus irmãos, muito obrigada. Eu acho que a gente vai encerrar, né, Paloma? Vamos encerrando aqui com o coração cheio de gratidão pela presença da Isabel, que cada dia está mais loura ainda, os raios solares da Terra dos Monólitos deram aquele chapisco bem maravilhoso, e ela está mais iluminada ainda, é do jeito que a gente gosta. Vamos agradecer imensamente pela presença dela e por todos que fazem o Cuscuz acontecer, desde a equipe, da redação, do jurídico e também dos Divertidamente da Minha Cabeça, até os nossos ouvintes. Isso mesmo, o Cuscuz está aqui junto e misturado. Vou finalizar com a nossa prece final. Agora a Pepita número 1 da Terra dos Monólitos está à disposição para fazer a nossa prece final. Alô, alô, Carol! Oi, gente, boa noite. Desculpa não ter dado certo no início, mas agora está tudo ok, viu? Então, depois de nós aprendermos a estudarmos um pouquinho, a Isabel insultou a gente para abrirmos mais as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, né, como é o nosso tema de hoje, a gente possa aproveitar essa vontade de estudar. E agora, para finalizarmos, com chave de ouro, o nosso estudo, a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece. A gente pede, se possível, aonde estivermos, nos recolher internamente e agradecer a Jesus por ter nos dado esse presente, que foi o nosso codificador, trazendo essa riqueza do Livro dos Espíritos. O tanto que nós aprendemos, o tanto que nós consolamos nossos corações, sabendo tanta coisa boa que está a nos esperar.
Divino amigo Jesus, estamos aqui com o coração cheio de luz, cheio de gratidão, por ter nos confiado aprender mais ainda os teus ensinamentos. Jesus querido, estamos agora finalizando a nossa reunião, agradecendo aos benfeitores por ter coordenado todo este momento, agradecendo também a quem está nos ouvindo, que possa continuar os estudos, possa continuar buscando esse aprendizado. Fica conosco, Jesus, que assim seja.